tem. Efésios 5,18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou discórdia, mas enchei-vos do Espírito. Amém. A temática desse mês é enchei-vos do Espírito. E aí eu tenho falado, e eu vou vou recapitular aqui, tentar ser mais objetivo possível, é que antes de Jesus, mês passado nós falamos sobre a grande comissão, a convocação. Você foi convocado, o que Deus faz, Ele faz por meio da sua igreja, Ele faz por meio dos seus filhos, dos seus remanescentes. Nós somos o sal da terra, o céu serve para conservar. Esse é o nosso papel como igreja. Ir pregar a palavra, fazer discípulo, ser um testemunha do evangelho de Jesus. Falamos isso mês passado. Convocação, você foi convocado. A ordem de fazer missão e de pregar a palavra de Deus não é uma ordem exclusiva de pastores, ou presbíteros, ou diáconos, ou missionários, ou evangelistas. Não, é o papel de todo discípulo. Aí nós começamos a falar semana passada que antes de Jesus enviar a sua igreja ao mundo, ele enviou o seu Espírito à igreja. Não há como eu e você cumprirmos a grande comissão, que é pregarmos a palavra de Deus, sermos testemunhas do evangelho de Jesus, se não formos cheios do Espírito Santo. Aí nós abordamos, semana passada, quando o Senhor Jesus, em Lucas, ele dá uma ordem, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Do Espírito e de poder, tem algumas traduções. Ou seja, antes de eu e você irmos cumprir a nossa missão, antes de nós irmos falar do amor de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Aí você pergunta assim, pastor, como assim, como assim ser cheio do Espírito Santo? Uma coisa nós precisamos entender que é a seguinte: quando nós recebemos a Jesus, nossos olhos espirituais se abriram para o entendimento da palavra, que nós precisamos de um Salvador, precisamos entregar a nossa vida a Ele. Naquele momento que você disse sim para Jesus, você disse, Jesus, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor do meu coração, das minhas emoções. Naquele momento você foi selado, você recebeu o Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo. Então, todo cristão genuíno, verdadeiro, ele foi regenerado e ele foi selado pelo Espírito Santo. Mas existe algo mais do que receber o Espírito Santo e ser selado por ele. É ser cheio dele. Tem diferença. Amém? E aí, para não ficar só em palavras dizendo isso para você, eu trouxe algumas verdades semana passada, que é o contraste dos discípulos que andaram com Jesus, que foram discipulados por Jesus antes do Pentecoste, que é antes do derramamento do Espírito Santo, e existe um outro tipo de discípulo depois do derramamento do Espírito Santo. Quem é que lembra do que a gente falou semana passada? O que nós falamos? Eles eram discípulos, andavam com Jesus, Jesus os discipulou, eles ouviram os sermões que Jesus pregou, ministrou. Olha que doido isso. Eles caminharam junto com o mestre. Mas apesar disso, antes do derramamento do Espírito Santo, primeiro, eram homens de pequena fé. Nós vemos vários versículos e eu anotei alguns deles. Mateus 16:8, Jesus diz, percebendo-o Jesus disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Então, antes da descida do Espírito Santo, eles serem cheios e revestidos, eram homens de pequena fé. Eram homens que frequentemente reagiam dominados pela ansiedade e pelo medo. Eles tinham Jesus perto deles, mas ainda não eram governados pelo Espírito Santo, porque eles não tinham sido revestidos. Você está entendendo isso? Mas eram discípulos. Segunda coisa, que nós vemos o contraste antes da descida do Espírito Santo. Disputavam quem seria o maior. Vários momentos eles ficavam assim, quem vai ser o maior no reino de Deus? Senhor, quem que vai sentar à direita? Quem que vai sentar à esquerda? Quem que é o principal? Então, apesar de serem discípulos, eles ainda ficavam, o chamado deles ainda atravessava um desafio de ambição, de ego, de competição, sem o governo do Espírito Santo. É isso que acontece com a gente.
que mais que nós vemos nos discípulos que andavam com Jesus antes do derramamento do Espírito Santo? Queriam destruir outras pessoas. Tinham um zelo que não era um zelo, era um zelo religioso, não era um zelo do Espírito. Certo momento eles estão passando por Samaria, e aí Jesus queria um lugar para um pouso, né? Pouso é gaúcho, um lugar para dormir lá. A Bíblia diz que os discípulos vão e ninguém quer receber Jesus. Aí eles dizem, Senhor, o que eles pensam que são? Não quero te receber. O senhor quer que a gente faça como Elias? Vamos clamar fogo do céu e vamos matar todo mundo? Jesus olha para eles e diz, vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não são do espírito das trevas, vocês são do espírito de Deus. Amém? Quer dizer, antes eles tinham um zelo religioso que não era fruto do zelo gerado pelo Espírito Santo. E aí o zelo religioso que não é gerado pelo Espírito, de alguém parecido ou controlado pelo Espírito, é de matar. É de mandar para o inferno mesmo. Vai para o inferno. Tem que se perder. Agora, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente é regenerado. Há um amor de Deus em nós. Nós temos compaixão das pessoas. Nós olhamos para elas como seres humanos que precisam e carecem da graça de Deus, assim como eu e você precisamos e carecemos. Amém? O que mais que nós falamos? Antes da descida do Espírito Santo, Pedro negou Jesus diante de uma criada. Pedro está diante de uma criada. Jesus havia dito que ele o negaria. Ele está diante de uma criada que olha e diz para ele assim, olha, você fala que nem os seguidores do tal Jesus, que vai ser crucificado. O jeito de falar é dele, o jeito de caminhar, o comportamento é dele. Pedro diz, eu não sei quem você está falando, não conheço esse Jesus. Era um discípulo, porém não estava cheio e revestido do Espírito Santo. Então ele foi capaz de negar. Quantas vezes nós negamos? Nós não temos coragem de falar de Jesus diante de uma pessoa. Às vezes Deus tá colocando no nosso coração e a gente fica com a boca fechada, há vergonha, há um medo. Que mais? Duvida. Nós vemos ali em Mateus 28, 16 e 17 que diz assim, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eles viram Jesus ressurreto. Alguns deles, dos 11, adoraram a Jesus e outros dos 11 duvidaram. Como assim? Eles estão vendo o Jesus, o Cristo ressurreto, com um furo nas mãos, com a marca em seu corpo, um corpo glorificado. E mesmo assim duvidaram. Por quê? Eram discípulos, tinham tido um encontro, tinham sido salvos por Cristo, eram selados, mas não tinham o Espírito Santo. Não tinham o Espírito Santo no sentido de ser cheio do Espírito Santo, ser revestido do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí nós entramos, aí eu poderia dar um contraste aqui, né? Então, antes, pequena fé e insegurança. Depois, ousadia e firmeza. Antes do Pentecoste, disputa por grandeza. Depois do Pentecoste, serviam e tinham comunhão uns com os outros. Antes do Pentecoste, desejo de destruir os samaritanos. Depois do Pentecoste, eles foram até a Samaria e os confins da terra falar do evangelho de Jesus. Diga a glória a Deus. Antes do Pentecoste, fuga diante da pressão. Depois, alegria em sofrer por Cristo. Gente, se a gente está sofrendo por Cristo, nós estamos felizes. Porque se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Diga a glória a Deus. Antes, negação diante de uma criada. Depois, testemunho, Pedro testemunha Cristo diante das autoridades. Antes, dúvida, mesmo vendo Jesus ressuscitado. Depois, convicção pública e perseverante. Eles não negociavam, eles não tinham dúvida que Cristo havia ressuscitado. E Ele era o Filho de Deus. Ele era a salvação, e ainda que isso custasse as suas vidas. Tudo isso, um contraste antes do Pentecoste e depois do Pentecostes. Amém? E aí nós chegamos semana passada em Efésios 5,18, e nós discorremos de algumas coisas importantes. O texto que nós lemos aqui é Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele não está escrevendo como que um pedido ou uma sugestão. Primeiro, ele faz um contraste e depois ele dá uma ordem. É um imperativo
com quem espera uma resposta, uma reação. Não tem como ficar parado ou calado ou indeciso diante dessa ordem. E aí ele começa dizendo, olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, primeiro, há um contraste aqui. Qual é o contraste? Vinho e Espírito. Por que ele faz esse contraste? Por que ele usa essa figura de linguagem? Porque quando nós falamos de vinho ou de embriaguez, estamos falando de alguém que está dominado ou sob o efeito de algo. Quantas vezes nós já ouvimos aquela expressão assim, agora o que está falando é o álcool já. Quem teve a infelicidade de conviver com um familiar alcoólatra, seja um pai, seja um marido, seja um familiar que, né, mora junto com você, teve a infelicidade já de saber, ó, esse momento não é essa pessoa que está falando. Ele já está irreconhecível. Porque as suas emoções, ele está fora de si. Os seus sentimentos, as palavras que saem da sua boca, ele está sob efeito do álcool. E sob o efeito do álcool, a gente vê pessoas roubando, matando, tomando decisões que vão se arrepender amargamente. Então, o apóstolo Paulo, ele dá um contraste para dizer o seguinte, olha, da mesma forma que nós olhamos uma pessoa e sabemos que ela está embriagada, e a gente está dizendo, não se embriague com vinho, porque o resultado da embriaguez com vinho é a destruição, é a dissolução, é a desunião, é a morte. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Se encham do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O que significa isso nesse contraste? É dizer o seguinte, olha, vocês precisam ser repletos. Vocês precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Vocês precisam ter a fala de vocês, o caminhar de vocês, as atitudes de vocês, o comportamento de vocês influenciado pelo Espírito Santo. Da mesma forma que eu olho para alguém, ela vem cambaleando assim, você diz, aí tá, faz o 4 aí, ele não consegue ficar. Que isso altera a forma de andar da pessoa, a forma de pensar da pessoa. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se encher do Espírito Santo. É esse contraste que ele está dizendo. Da mesma forma que eu olho para alguém e sei se ela está embriagada, só que o resultado é aquela embriaguez. E a destruição, as pessoas precisam olhar para nós e elas precisam ver que nós estamos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa fala é diferente. Os nossos sentimentos são controlados pelo Espírito de Deus, são influenciados pelo Espírito de Deus. Diga amém. Você está entendendo isso, irmão? Só que antes de eu ser cheio do Espírito Santo, primeiro eu preciso entender que o Espírito Santo, irmão, não é uma coisa. O Espírito Santo, ele não é um objeto que eu manipulo, que eu faço assim. Eu pego o Espírito Santo, ponho aqui. Eu pego o Espírito Santo, eu ponho ali. Eu pego o Espírito Santo e digo para ele, faça isso ou faça aquilo. Não. É o contrário. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Diga glória a Deus. Irmão, a gente precisa se relacionar. Olha para o irmão do lado aí para ele não dormir. Eu estou dando um pulo aqui já. Não tem mais o que fazer. Olha para o irmão do lado para ele não dormir e diga para ele. O Espírito Santo quer se relacionar com você. Irmão, ele não é uma energia, não é um líquido, não é um gás ou uma influência impessoal. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós não manipulamos o Espírito Santo, nós nos rendemos ao governo do Espírito Santo. Amém? Por quê? Nós vemos em João 14, 26, ele ensina e nos faz lembrar. Olha o que diz João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Atos 13, 2. O Espírito Santo fala, chama e envia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Efésios 4:30, o Espírito Santo, ele se entristece, olha o que diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele se relaciona com a gente.
no livro de Efésios, o capítulo 4, desde o capítulo 3 até o capítulo 4, a gente vê várias situações, cólera, discussões, inveja, maledicência, várias coisas que entristecem o Espírito Santo. E aí vai culminar no versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo. A mesma coisa, você é casado ou você vive com a sua família. O filho, ele sabe o que entristece o pai. O que ele vai tentar? Ele não quer entristecer o pai, ele não vai fazer aquilo que entristece. Você que é marido, você é casado. Isso aqui deixa minha esposa chateada. O que você vai se esforçar para não fazer? Aquilo que deixa ela chateada. Você quer uma mulher alegre do seu lado. Amém? Você não quer confusão. Você não quer uma mulher chateada, magoada, ferida, que vai azedar tudo, irmão. Acho que é o pastor Lucinho que fala que a mulher é 70% da casa. Se ela estiver bem, irmão, esquece. O resto, você vai dar um jeito na sua vida. Mas Agora, se a mulher não estiver bem, irmão, já começa de manhã o negócio azedo já. Misericórdia. Quer dizer, se a gente tem esse cuidado de não entristecer quem nós amamos, que vive com a gente não, às vezes falta entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa, ele vive conosco. Espírito Santo, o que te entristece? Esse meu jeito de falar te entristece? Esse pensamento que eu tem vindo à minha mente, eu tenho alimentado ele, te entristece? Esse sentimento que há no meu coração te entristece? Espírito Santo, eu não quero te entristecer, eu te quero comigo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero discernir o que o Senhor está falando, eu quero te agradar, eu quero te fazer sorrir. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas quando a gente não entende isso, irmão, a gente tenta manipular o Espírito. Acho que, não, vem agora, Espírito, e me enche. Ele está dizendo assim, não é assim que funciona. Amém? Então, primeira coisa, antes de conseguir entender como ser cheio do Espírito, falamos semana passada, precisamos entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Que ele se entristece, que ele intercede por nós, que ele fala, que ele nos ensina, que ele nos lembra. Nós não controlamos o Espírito Santo, nós somos dirigidos e ensinados e governados por ele. Amém? Então, Paulo, quando faz esse contraste, é para dizer, olha, o Espírito Santo é essa pessoa, ele quer controlar você, ele quer influenciar suas decisões, ele quer influenciar sua fala. As pessoas têm que olhar para você assim, olha, o fulano tem algo diferente, fulano cara, e é tão lindo. Eu lembro de um testemunho do irmão, o irmão César. Um dia conversando com ele, assim, ele disse, pastor, Jesus fez uma obra na minha vida, eu era uma pessoa muito raivosa, assim, muito brava, explosiva, muito colérica no sentido de discutir. E eu vi que Jesus fez uma obra na minha vida porque, assim, para entrar numa briga, não sabe muita coisa, não. Só me olhar atravessado já saia no tapa já. Ele é um alemãozão alto, é mais fácil, né? A gente que é pequenininho, você pensa duas vezes, dá uma olhada. Faz sentido, não faz? E ele disse, pastor, eu fui na Por Menos. Não sei se não existe aqui Por Menos. Existe? Acho que não, né? Mas é uma loja que tem lá no Rio Grande do Sul. Aí ele foi na Por Menos e aconteceu uma situação que eu dei um valor para a pessoa e ela disse que me devolveu. Era um valor considerável, era R$ 100. Não, eu te dei. Eu disse, não, você não deu. Eu te dei. Eu disse, pastor, fui lembrando, eu sou um servo de Deus. Com calma, eu tenho que conduzir isso aqui com calma. Pastor, em outro momento eu tinha feito escarcel lá. Eu era barraqueiro, era isso que eu era. Eu gostava de fazer um barraco. Gostava de gerar uma confusão. Aí eu fui dizendo para ela, moça, olha, faz o seguinte, então, de repente a gente pode conversar com o gerente, dar uma olhada nas câmeras. Pastor, minha esposa me olhou assim, nossa, é algo diferente com ele. Bom, é o Espírito Santo, é só o Espírito Santo que pode fazer uma coisa dessa. Pastor, é óbvio que teve que vir o gerente, eu tive que ser firme. Eles puxaram nas câmeras, viu que ela não tinha me dado o valor, eles me entregaram o valor. Eu agradeci, mas em outro momento eu tinha parado a Por Menos lá. Tinha criado confusão. Esse glória a Deus, eu disse para o irmão, isso é a ação do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz. Amém? E você olha assim, cara, eu estou sendo dirigido pelo Espírito, eu estou ouvindo o Espírito, eu estou cada vez mais parecido com Jesus.
Então, a ordem de Paulo aqui é uma ordem clara. Da mesma forma que ele diz, e a gente leva a ponta de faca, assim, né? Tipo assim, ao pé da letra. Não se embriaguem. E aí há uma discussão teológica sobre isso, sobre beber vinho ou não, mas aqui está falando de embriaguez. Não se embriaguem com vinho. Às vezes a gente quer, é rígido nisso, a gente esquece de ser rígido, porque da mesma forma que ele disse não, ele deu uma ordem dizendo faça isso. A gente foca no não. O negócio é não beber vinho. Mas ele não disse só não beba vinho, ou não se embriague, melhor dizendo. Ele falou o seguinte: se encham do Espírito Santo. É uma ordem. Quando nós lemos isso aqui, é no imperativo. Não é uma sugestão, não é uma opção. Isso aqui não é um luxo. Não, é uma forma de dizer, né? Isso aqui é o luxo de crentes mais maduros, que tem tempo de oração. Não, irmão. Isso aqui é uma ordem para todo crente. Enchei-vos do Espírito. Eu e você precisamos buscar sermos cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Diga comigo, enchei-vos do Espírito. Diga de novo, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando nós vamos ver esse verbo enchei-vos do Espírito, ele é um presente contínuo. É uma ideia de que não acaba nunca. Não é assim, eu fui cheio, porque tem gente que é saudosista. Pastor, nossa, 10 anos atrás eu movia nos dons. Uau! E agora? Pastor, eu orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Pastor, eu estava em um lugar, eu sentia de entregar uma palavra para alguém, eu ia e fazia, e Deus me dava uma palavra de conhecimento, Deus me dava uma palavra de sabedoria, e eu não. E agora? Porque a ordem de ser cheio do Espírito Santo não é do passado, não é de uma experiência passada. É enchei-vos, é algo que aconteceu, está acontecendo e precisa continuar acontecendo. Você entende isso? Tanto é que quando nós entendemos o contexto histórico, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo essa carta, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Só um contexto aqui. 4 anos antes dessa carta, aproximadamente, a igreja de Éfeso havia passado por um momento de avivamento muito grande. Quando Paulo chega em Éfeso, Éfeso era a principal cidade da Ásia. 300 mil habitantes. Era uma cidade turística, porque lá em Éfeso existia o templo da deusa Diana. O comércio local girava em torno do comércio do templo, porque eles vendiam as estátuas, existiam prostitutas cultuais, era uma loucura. É nesse cenário em que feitiçaria em Éfeso está dominando tudo, o templo da deusa Diana domina tudo, inclusive o comércio local, o turismo local, que Paulo chega lá, encontra em Atos 19 alguns poucos discípulos de João Batista que tinham sido batizados, mas não sabiam acerca do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo pergunta, olha, vocês já foram batizados? Sim, fomos batizados no batismo de João. E aí ele faz uma segunda pergunta. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Já receberam? Ele disse, a gente nunca nem ouviu falar de tal Espírito Santo. Paulo ministra sobre eles são cheios do Espírito Santo. Irmão, ele começa um avivamento. É gente abandonando a feitiçaria, é gente abandonando as religiões. Irmão, é loucura o que acontece. Óbvio que junto com isso vem a perseguição. Por quê? No momento que as pessoas se convertem, quem é que vai comprar ou quem é que vai produzir ou quem é que vai cultuar a deusa Diana, que era o que fomentava o comércio local? Quem? E agora? Quem vai fazer isso? Conversão em massa, irmão. Paulo lá foi preso, Paulo foi espancado, tentaram expulsar ele de lá. Foi loucura. Então era uma igreja que viveu coisas extraordinárias depois que recebeu o Espírito Santo. 4 anos depois, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para eles e dizendo de novo, enchei-vos do Espírito, nos dizendo o seguinte, olha, aquele avivamento que vocês viveram, que vocês receberam o Espírito Santo e a partir dali vocês tiveram uma vida cheia, pessoas foram se convertendo, vocês testemunharam do poder de Deus, da glória de Deus. Aquilo que aconteceu no passado precisa continuar acontecendo.
Irmão, eu e você não vivemos de experiências passadas. Foi bom, foi legal, queimou. O que a gente tem que fazer, irmão? Tira a cinza do altar e põe lenha nova. E fogo novo, diga a glória a Deus. Vou contar para você um negócio aqui. Então, quando a primeira vez que eu fui na casa da Lê, meu sogro me pregou uma peça. Eu brinco com ele que ele me pregou uma peça. Gaúcho gosta muito de fazer churrasco. Aí diz assim, ô Gaúcho, sabe colocar fogo aí? Colocar fogo na churrasqueira? Claro, óbvio que não. Todo final de semana a gente, interior, mas era churrasco. Show de qualquer jeito. Juntava tijolo, abria um buraco. Dava, era com lenha, com graveto, com carvão, não tinha ruim. Aí eu cheguei lá para fazer, olhei assim, vi que tinha bastante cinza dentro da churrasqueira. Em vez de eu tirar aquela cinza, eu fui tentar fazer em cima. Mano, deu ruim. E você não sabe fazer fogo, e não pegou fogo de jeito nenhum. A briga é que você me sabotou, né? Você tinha que ter limpado essa churrasqueira aqui. Você tem que tirar a cinza do que já queimou, do que já foi bom, deixar limpo, colocar lenha nova e fogo novo. Diga a glória a Deus. Não, a gente não vive de saudosismo. Ah, mas como era lindo. Não, tem que ser lindo agora. Você tem que ser cheio agora. Bom, se Deus entregou o dom para você, se você tem os dons de Deus, reaviva esses dons. Bom, Deus quer ver você fluindo, orando por pessoas, libertando pessoas no poder que é no nome de Jesus, entregando palavra de conhecimento, ministrando a sua palavra, sendo usado com graça e favor para evangelizar. Não sei. Ah, mas eu subi um monte, sobe de novo. É meio que a igreja que eu vou não sobe mais, mas você não... Se você sobe. Amém. Vamos. Você entende isso? Para cima, irmão. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha sido revestida do Espírito Santo, dizendo: enchei-vos do Espírito. 4 anos depois, enchei-vos do Espírito. Amém? É uma vida contínua, dia após dia. Glória a Deus. E aí nós entramos no como. Vamos entrar no como aqui de forma bem sucinta. Olha o que diz aí. A sequência do versículo. Aleluia. O 5:18 nós vimos, né? Então não vos embriagueis com o vinho, que leva à dissolução, à discórdia, mas enchei-vos do Espírito Santo. O 19, olha o que ele diz. Falando entre vós com salmos, primeira coisa. Segunda, entoando e louvando a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais. Diga a glória a Deus. Deixa eu pegar aqui referência completa. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Como? O como? Falando entre vós com salmos. Primeiro. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos. Terceiro, hinos e cânticos espirituais. Terceiro, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E quarto, sujeitando-vos uns aos outros. Diga a glória a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreve e ele dá no imperativo uma ordem que exige de nós uma resposta, não tem como você ficar calado diante dessa palavra que você está ouvindo hoje. Ele diz o como você vai fazer isso. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Primeiro, falando entre vós com salmos. Diga a glória a Deus. Irmão, a forma de nós sermos cheios do Espírito Santo, o meio pelo qual nós sermos cheios do Espírito Santo e vivemos cheios do Espírito Santo, não há outro a não ser como? Primeira evidência, a nossa conversa. Falando entre vós, ou seja, quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos, quando nós estamos juntos, nós precisamos falar da palavra de Deus. Bom, às vezes, e me entenda errado, a gente não pode sair de um extremo e ir para o outro, tem que ter o equilíbrio, amém? A gente é ser humano também.
Você não é extraterrestre, você é um ser humano, de carne e osso. Você é gente. Você não é um ser iluminado. A quarta pessoa da Trindade, você é gente. Então, quando ele fala de falar entre nós, entre salmos, nós entendemos o equilíbrio, temos a sabedoria de entendermos o momento, irmão, que nós nos reunimos de falarmos da palavra de Deus, das promessas de Deus. Às vezes a gente se reúne para falar de muito assunto, mas não fala da palavra de Deus. A gente fala de futebol, fala de política, fala da economia, bate no fulano, no ciclano, no beltrano, e fala de uma série da Netflix, e fala das unhas, mas não fala da palavra de Deus. Ele falou como aqui, ele deu a sequência. Como? Como que eu mantenho essa vida cheia do Espírito Santo? Eu me encho falando entre nós. Aqui é uma bênção, irmão, comunitária, é algo que acontece com mais pessoas, quando nós estamos reunidos. Nós precisamos falar da palavra de Deus, das promessas de Deus, das grandezas de Deus. Daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, Ele tem ministrado ao seu coração, aquilo que você tem visto no seu devocional. É tão bom quando a gente se reúne com pessoas de Deus e você fala da palavra de Deus. O Espírito Santo vem, ele te enche, ele te traz alegria, ele te visita. Quando eu leio isso aqui, irmão, não há como eu não perceber um padrão no livro de Atos. Atos capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que mais? Atos 10, 24 ao 44. Nós vemos aqui Cornélio reunindo a família dele para ouvir a palavra através do apóstolo Pedro, e a Bíblia diz que quando Pedro termina de falar, o Espírito Santo cai sobre eles. Enche a casa, irmão. Eles nem tinham sido batizados nas águas ainda, já estavam cheios do Espírito. Por quê? Porque estavam reunidos em comunidade, falando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Irmão, quando eu li isso aqui, não tinha como não me lembrar do GCs. Que GC é esse lugar, de casa em casa, pessoa com pessoa. Aqui nós estamos reunidos num lugar como esse, numa manhã como essa, o Espírito Santo quer te encher, ele quer te revestir. Porque nós estamos reunindo, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, meditando e falando das coisas de Deus. Então, se você não faz parte de um GC, faça. Você que é líder de GC que está aqui, deixa Deus te usar. A sua casa é esse lugar onde as pessoas serão cheias do Espírito Santo. Irmão, a gente precisa olhar para a Bíblia Sagrada de forma mais ordinária, mais simples. A gente quer criar coisa que não existe. Atos capítulo 10, Cornélio, olha que forte isso. Atos capítulo 10, Cornélio tem uma visão que ele precisa chamar um homem chamado Pedro, para que ele precisava ouvir esse homem. Ele chama os seus servos e diz: olha, vocês vão em tal lugar, em tal cidade. Deus me falou que é na casa de um tal Simão, e vocês vão procurar por Pedro. Lê lá depois, Atos capítulo 10. Os servos dele vão, e aí Deus, a Bíblia diz que antes do almoço, o apóstolo Pedro estava indo para um momento de oração, e ele tem uma visão. No final dessa visão, o Senhor diz para ele: olha, alguns homens vão bater a porta em seguida e vão te procurar. Foi eu que mandei, é para você ir com eles. Bom, é coisa do Espírito. É isso que a gente precisa clamar, Senhor, nos dessas experiências sobrenaturais. Amém? Se no seu tempo de oração, Deus dizer assim: olha, estou mandando uma pessoa na porta da sua casa bater agora, e ela precisa disso, 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 você vai orar por ela, você vai lá e vai pregar. Ou você está orando e Deus diz: olha, eu quero que você entre nessa rua aqui, quero que você vá naquele lugar, naquela casa. O Espírito Santo faz isso ainda hoje. Amém? Faz, irmão. O apóstolo Pedro, acontece que o anjo do Senhor falou com ele, ele viu em visão. Termina a oração, alguém bate a porta, estão procurando Pedro. Ele disse: é eu, fiquei com vocês.
Ele chega lá, a Bíblia diz que Cornélio reuniu toda a sua família e os seus servos para ouvir na sua casa o que o apóstolo Pedro tinha para dizer. Pedro chega lá, fala a respeito da salvação em Jesus. Cornélio era um religioso, mas não sabia da salvação em Jesus. Era um homem que fazia boas esmolas, era um homem de coração bom, que orava a Deus, mas ainda não tinha ouvido falar a respeito da salvação em Jesus. Pedro ministra na casa dele. Um GC, irmão. E a Bíblia Sagrada diz que quando Pedro termina de falar, quando você vai ler o sermão, você diz, não, é um sermão simples, a respeito da salvação em Jesus. Mas cheio de graça, cheio de poder, porque estavam falando das coisas de Deus. Quando ele termina de falar, a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu todos. Todos, irmão. Você entende isso? Não há como nós sermos cheios ou nos mantermos cheios se não for nessa vida em comunidade, junto, falando entre nós da palavra de Deus. Então, se não houver essa clareza na sua mente, a clareza que houve na mente de Cornélio, qual era a clareza? Gente, Deus mandou Pedro me falar um negócio, um anjo falou comigo, então eu não posso ficar com isso aqui para mim. O que ele faz? Ele manda chamar a família dele, todo mundo. Gente, o que couber de gente na minha casa, vem para cá, porque tem um homem de Deus vindo aqui. Eu tive uma visão e ele vai falar algo que nós precisamos ouvir. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Como? Primeira coisa, falando entre nós em salmos. O que nós vemos nesse ambiente? Palavra, comunhão, oração, adoração, e aí o Espírito de Deus age. Esse lugar é o lugar do GC. É o lugar de comunhão, de ouvirmos uma palavra, de louvarmos juntos, de orarmos uns pelos outros. Depois nós temos tempo de comunhão, termina ali, cada um leva uma coisa, come, conversa, se conhece. É no simples, irmão. Às vezes a gente está esperando assim, não, quando o fulano vir aqui, diz que quando ele passa, cai todo mundo. Você olha a Bíblia Sagrada, era no ordinário. O Espírito Santo foi derramado sobre 120 pessoas, reunidas, falando da palavra de Deus, louvando e orando. E aí o Espírito Santo desce. E de 120, em poucos meses, eram 5.000, 10.000, 20.000, cidades vizinhas e outras cidades, até os confins da terra. Diga a glória a Deus. Amém? Como? Primeira coisa do como, e aí o resto a gente vai ver semana que vem, porque não dá mais para continuar. Então eu vou despejar muita coisa de você. Falando da palavra de Deus. Amém? Fale da palavra de Deus. Às vezes nós reunimos para falar sobre tudo: política, futebol, problemas, economia, trabalho. Mas pouco falamos das Escrituras. Pouco edificamos uns aos outros. Pouco lembramos das promessas de Deus. Pouco compartilhamos aquilo que Deus tem feito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja cheia da palavra. Diga a glória a Deus. Não é outra coisa. Deixa eu te falar. Real. Vai mudar sua vida a palavra. A palavra de Deus. Isso é viciante. Eu vou te falar por quê. Algumas coisas. Isso é que nem um problema de saúde. Você tem duas opções com problema de saúde. Ou você ataca a raiz ou você vai remediando. Culto que não tem palavra, que é só qualquer coisa menos palavra, frase de efeito, irarará, irarará, e vai dar tudo certo, Deus é contigo. Só fica nisso e não sai disso, porque isso também é verdade. Sempre vai dar certo, amém? Porque tudo glorifica ao Senhor. Ontem nós vimos conversando no carro, Daniel foi visitado na cova dos leões e os leões não comeram ele. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados na fornalha. O Senhor estava lá com eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado e morto. Mas o Senhor estava com ele.
Ele diz que enquanto eles o apedrejavam, ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos, o Filho de Deus em pé. O Filho de Deus em pé. Mas ele morreu. A história dele não foi que nem a de Daniel, nem a de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o Filho de Deus estava lá em pé, recebendo ele. A Bíblia Sagrada diz que o Filho de Deus está sentado à direita, Jesus está sentado à direita, mas para receber um homem cheio do Espírito Santo, capaz de dar sua vida pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, o Filho de Deus está em pé. Eu olhei e vi o Filho de Deus, eu vi Jesus assentado. E a frase foi: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Você entende isso? Então, no final das contas, vai dar tudo certo. Teve um pastor que disse para uma pessoa, aparece insensibilidade. Quero que você entenda o que eu vou dizer. Pastor, eu tô com câncer, eu vou morrer. Ela disse: irmã, eu não tô com câncer, eu também vou morrer. Não é sobre a morte em si. Não é sobre uma vida terrena. É sobre quem nós veremos depois dela. É sobre isso, irmão. Isso aqui é passageiro. Alguns estão tendo o privilégio de chegar aos 70, 80 anos, 90, 100. Saudáveis. Mas do que adianta se eles finalizarem os seus dias? Eles não tiveram um encontro com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eles não ouvirem: vinde benditos de meu Pai, possuir. Que adianta se terminarem os seus dias ouvindo o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não sei quem vocês são. Isso aqui é passageiro, é temporário. Então, quando a gente fala que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia da palavra, é porque é a palavra que muda a nossa vida. E demora mais, irmão. O tratamento demora mais. Você está com problema de saúde. Eu comecei falando, não finalizei. Agora eu encerro aqui dizendo isso. Você está com problema de saúde. Você tem duas opções. Você fica remediando. Você toma um negócio aqui para mascarar uma dor, para mascarar uma febre. Isso fica viciante, porque você... Agora, se você não vai na raiz do problema, você só vai ficar naquele looping. Aí a pessoa vem, ela recebe uma dose de dopamina, de energia, de ânimo, de autoestima, e sai daqui, eu vou... Aí, primeiro desafio, ela cai de novo, despenca. É um balão que inchou e... Ela vem de novo, e a vida dela fica naquele looping. Uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia da palavra de Deus. Ele fala: olha, enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Não quer dizer que a gente não possa falar de outros assuntos, mas falando entre vós. Salmos. Amém? Segure isso no seu coração. Fique em pé, nós vamos orar. Feche seus olhos. Espírito Santo, tua presença nos constrange, Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, perdoa-nos, lava-nos, santifica-nos.